Olá, seja bem-vindo ao primeiro Rio TV Debate virtual. Vamos analisar os desafios e as consequências do novo coronavírus. Os nossos convidados para discutir os reflexos da pandemia são o vereador Jorge Manaia e o vereador Marcos Paulo. Bom, vereadores, muito obrigado pela presença de vocês nesse momento muito importante de análise da pandemia, né? A gente espera ter o retorno de vocês como médicos de informações muito importantes e preciosas para orientar quem está em casa. Primeiro, eu gostaria de uma análise de como nós estamos hoje e qual que é a expectativa mais à frente, seguindo aí a previsão do Ministério da Saúde. Bom, o que nós vemos é que, infelizmente, os números de casos, tanto casos de óbito como de pessoas doentes, aumentam em número exponencial. Isso é algo que nos preocupa muito. E a população, ela precisa de fazer a sua parte, ela precisa de ouvir as autoridades, principalmente a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, para que façam a sua parte ficando em casa. Nesse momento, o que pode nos ajudar a achatar um pouquinho a curva e permitir que a prefeitura, o Estado, o sistema de saúde como um todo possa realmente absorver esses pacientes, porque é uma doença, como todos já perceberam, e está chegando, quer dizer, daqui a pouco já tem um parente que infelizmente faleceu pela doença, tem um vizinho, tem um amigo. Então, o que algumas semanas atrás era algo muito distante, que a gente só via pela televisão, infelizmente veio para perto de nós. Então, as autoridades, é óbvio, têm que fazer a parte delas, mas a população é um componente muito importante. Se a gente não contiver essa curva, e aí eu friso bem, a população ficando em casa, evitando aglomerações, a gente não vai conseguir. A gente já tem um sistema único de saúde, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que ele já vinha sucateado ao longo de muito tempo. A gente, na verdade, já entramos na pandemia no CTI, quer dizer, era um sistema aqui na Prefeitura do Rio, que, por exemplo, havia uma fila de mais de 8.800 pacientes para cirurgia de catarata, uma fila de 20 mil pacientes ou para consulta ou para algum tipo de procedimento em oftalmologia, fila enorme de hérnia inguinal e outras patologias. A gente já tinha um déficit de CTI, as pessoas já morriam por falta de leito de CTI. Então, o que está acontecendo aqui, em especial no município do Rio, ele tende a ser mais grave, mais preocupante do que o que vem acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, porque lá eles tinham uma estrutura que não se compara à estrutura do município do Rio. Então, a gente teme muito pela população, e é óbvio, eu temo por mim, pela minha família, pelos cidadãos, porque a situação ainda está muito branda, perto de onde pode chegar. E se as autoridades, com tudo aquilo que hoje elas puderem fazer, não darão conta de tanta gente precisando de leito de CTI, de respirador, de cuidados intensivos, porque essa escala é uma escala exponencial. Nós temos acompanhado que o número de óbitos, o número de contaminados, eles crescem vertiginosamente. Então, não é uma escala aritmética de que hoje tem 2, amanhã tem 4. Não, a gente tem 2, daqui a pouco vai para 10, vai para 20. E isso é uma coisa que nos preocupa muito. A cidade nunca esteve preparada. A Prefeitura do Rio já vinha fazendo uma má gestão do Sistema Único de Saúde aqui no município. Tanto é que o prefeito Crivella demitiu, no final do ano passado, milhares de profissionais da estratégia de saúde da família. A gente sabe que a porta de entrada, na grande maioria das vezes, é a clínica da família, é o postinho do lado de casa. Então, a gente já vinha num processo de desmonte do Sistema Único de Saúde aqui no município. E o que está acontecendo agora, infelizmente, é uma tragédia, e uma tragédia anunciada. E aí, repito, comparativamente com os melhores sistemas de saúde do mundo, eles já estão passando por uma sobrecarga, por um colapso. E olha que eles já tinham uma estrutura.
aqui a gente já começa a pandemia sem estrutura, já faltando médico, faltando profissional de enfermagem, enfermeiro, sem falar que, como sempre aqui falta o que não falta lá nos países desenvolvidos por falta de gestão do governante, a gente percebe que os profissionais de saúde estão morrendo. A gente vê que em todos os locais do mundo, o número de profissionais afastados pela doença e que alguns até vêm a óbito, é um número que nos preocupa muito. Aqui é muito pior, porque aqui não tem estrutura, aqui é aquele jeitinho de vamos usar esse aqui porque não tem o ideal, e isso aí não pode ser realizado, isso não pode ser feito. Então, Sérgio, para finalizar, eu realmente vejo com muita preocupação, vejo realmente com olhos muito arregalados e espero que a gente consiga passar por toda essa situação da forma menos traumática possível, se é que a gente pode dizer dessa forma. Vereador Jorge Manaia, pegando o gancho agora da fala do vereador Marcos Paulo em relação aos casos, nós temos aí pela primeira vez no Brasil mais de 200 mortes em 24 horas. Isso é muito preocupante. O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, tudo que o Marcos aí falou tem sentido, né? Nós estamos vivendo um momento difícil aqui no Brasil, né? Como o mundo inteiro está passando por um momento difícil. Vocês vejam, a maior potência do mundo, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, a medicina de melhor padrão em termos de mundo, o maior número de recursos do mundo, já é o campeão mundial de óbitos e com mais de 600 mil casos. Ou seja, você vê que essa doença ela não está relacionada somente a poder aquisitivo e a recursos materiais. Ela está muito ligada também ao que a cultura da população, a cultura populacional e a confiança que a população tem em seus governantes, né? Nós, hoje em dia, trabalhamos com a ideia de que você tem que empoderar a população. O que significa empoderar a população? A população tem que saber a importância que ela tem, por quê? Na contenção do coronavírus. Hoje, efetivamente, não existe o quê? Vacina. Até agora, nesse momento que nós estamos conversando, não existe vacina. Começaram há 2 dias os testes em humanos nos Estados Unidos, em Seattle, e com isso, né, você ainda vai ter que observar pacientes durante 1 ano, até você poder começar a ter o resultado. Se esses testes forem positivos, forem bons, se a vacina começar a ser produzida daqui a 1 ano, então nós temos uma perspectiva aí, até alcançar a população mundial de 7,5 bilhões de pessoas, você tem uma perspectiva aí de 2 anos, né, de conviver com o coronavírus num ciclo anual atingindo a humanidade. Aqui, né, uma das preocupações maiores que eu tenho hoje no Brasil, e desde o dia 16 eu comuniquei a todas as autoridades, até o Ministério da Saúde, foi o quê? Foi o fato de que nós não tínhamos equipamento de proteção individual. Ou seja, nós vimos a coisa acontecer na China, certo? Vimos acontecer na China em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, e efetivamente as pessoas não acreditaram muito. Eu e Marcos, né, vimos vários colegas nossos, epidemiologistas famosos, clínicos famosos, infectologistas famosos, irem para a TV e falarem que isso era uma gripezinha e depois, né, serem surpreendidos e até caírem doentes e realmente hoje mudarem totalmente a sua opinião. Quer dizer, nós estamos realmente diante de um fato grave, um fato capaz de matar pessoas em grande escala, um fato capaz de paralisar economias e gerar prejuízos incalculáveis, né, para a população, inclusive com morte subsequente de efeitos colaterais. E, no momento, o que nós temos de efetivo? O isolamento, né? Não um lockdown completo, porque ninguém tem condição de fazer um lockdown, uma parada completa de um país, porque existem atividades essenciais que têm que continuar, né? O pessoal da saúde todo tem que trabalhar, o pessoal da segurança pública tem que trabalhar, tem que haver abastecimento de alimentos, tem que haver produção de alimentos, quer dizer, é necessário que haja certas coisas funcionando. Mas numa fase inicial, antes que você tenha a proliferação, a fase de proliferação rápida e descontrolada da doença, o que acontece? Essa parada, esse isolamento, né, social, ele é importante para quê? Para você achatar a curva. Achatamento de curva é o quê? É você impedir com que essa doença, né, venha a sobrecarregar um sistema de saúde já com dificuldade. Até que o Rio de Janeiro se preparou bem, colocou o Ronaldo Gazola, abriu o hospital de campanha,
O prefeito Marcelo Crivella já havia feito uma compra de 860 respiradores na China em dezembro, né? Aí nós tivemos a dificuldade, né, com o lockdown mundial, não teve voo para apanhar esse equipamento. Agora, finalmente, a FAB vai mandar aviões para apanhar e dia 27 de abril chega o primeiro lote de 1.100 toneladas, quer dizer, aumenta a capacidade de respiradores, aumenta a capacidade da rede, mas não existe país no mundo, e o americano é o exemplo clássico disso, entendeu? Que possa dar conta desses números. É uma doença com alta taxa de infectividade, alta taxa de transmissibilidade, e o que acontece? Se todo mundo cair doente, se 5%, vamos lá, 15% dos pacientes, né, precisam ou de atendimento hospitalar ou de unidade de terapia intensiva. Se nós tivermos aí 1 milhão de doentes, tá certo? Com 5% precisando de CTI, aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter 50 mil precisando de CTI. Ou seja, não vai dar conta. Lugar nenhum do mundo vai dar conta. A Itália não deu conta, a Espanha não deu conta, Estados Unidos não deram conta, a China não daria conta se não adotasse, né, conduta séria de isolamento. Singapura não daria conta. Quer dizer, em Singapura, se você sair de casa para um encontro que não seja com alguém da sua família, a multa chega a $7.000, o que vai perto de R$80 mil. Quer dizer, é um negócio assim violento, né, para o cara sair de casa. Então, é uma coisa que as pessoas estão adotando medidas. Então, o Brasil realmente precisa mudar. A taxa de letalidade chega aí passou dos 6%, né? Qual que é a leitura de vocês em relação a isso? Essa taxa de... Quer falar primeiro, Marcos? Ou quer que eu fale? O que acontece? A taxa de letalidade no Brasil é furada, ela é subestimada, não faz teste. Dia 16, comentei sobre a falta de março, sobre a falta de equipamento de proteção individual e sobre a falta de teste. O teste é fundamental para quê? Não muda o curso da doença, nem muda a forma como eu vou tratar. Realmente não muda. Mas ele muda o quê? Ele muda o isolamento. Eu fazendo teste, como a Organização Mundial de Saúde deseja, que é em todos os sintomáticos, tem síndrome de gripal, faz teste, o que eu consigo? Eu consigo localizar quem está positivo e isolar todos os seus contatos e diminuir a circulação de vírus. Toda a população tem que usar máscara. Na fase que nós estamos, toda a população tem que usar máscara. Quem me ensinou isso? Professor de virologia do Fundão, professor titular de virologia do Fundão, doutor Amilcar Tanuri, um dos maiores virologistas do mundo, que já participou do combate à síndrome da angústia respiratória do Oriente Médio, a gripe suína, o ébola vírus. E é o que ele falou, por exemplo, o uso de máscaras simples, de algodão ou de TNT, tecido não tecido, que é polipropileno. Essas máscaras são extremamente baratas e podem ser distribuídas para a população. Elas diminuem a carga viral do ambiente em 70%. Então, são medidas que não foram tomadas. As pessoas ficam, não, isolamento, mas não existem medidas baseadas em evidências científicas. Marcos sabe disso. Nós médicos trabalhamos isso, medicina baseada em evidência. Nós precisamos disso. Doutor Jorge Manaia, a gente caminha para uma situação de mais rigor na sua avaliação. A Prefeitura ameaça multar pessoas em aglomeração, caçar alvará de estabelecimentos, né? Uso de drones até para evitar essas aglomerações. Na sua avaliação, doutor Jorge Manaia? Bom, olha só, nós estamos vivendo uma situação que, se a situação do isolamento, no momento, começar a vazar, a furar, medidas mais sérias terão que ser tomadas visando a preservação da vida, né? Existem duas coisas. Na verdade, eu creio que todos os governantes do país querem o bem da sua população. Eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro não queira o bem do Brasil. Ele quer. Como viu o nosso governador Wilson Witzel quer, como o prefeito de Belo Horizonte quer, como todos os prefeitos, governadores, o nosso presidente quer. Só que cada um tem um corpo técnico. E em medicina, né, nós costumamos dizer, né, Marcos, que quem tem um médico está bem, quem tem dois não tem ninguém. Então, são várias opiniões. Essas pessoas provavelmente não colocam, né, as opiniões baseadas em opiniões da sua cabeça. Agora, nós temos que fazer o quê? Medicina baseada em evidências. Temos que olhar o quê? Quem é que está dando certo no mundo? Japão está dando certo, Alemanha está dando certo, Coreia do Sul está dando certo, Singapura está dando certo, Portugal começou a dar certo, diminuiu bastante a taxa de contaminação. E que iniciativa desses países podem inspirar a gente? Exatamente. Essas iniciativas são, primeiro, o uso de máscaras em ampla escala pela população, porque você vai diminuir 70% da carga viral circulante. Se você diminui 70% da carga viral circulante, você diminui para 9% a chance de um indivíduo se contaminar. Ou seja, cai de 100% para 9% a chance de um indivíduo se contaminar. Então, nós evitamos muito a disseminação rápida. Não sobrecarregamos o sistema de quê? De saúde.
O isolamento, sim, né? Baseado em evidências científicas, mas com uma ampla testagem da população. Para quê? Primeiro, poder detectar quem já está positivo e pode ser liberado. Isso é fundamental, né? Quem já está positivo no sentido não de ter o RNA viral, mas de ter o anticorpo contra o vírus. Eu passei por essa situação, entendeu, Sérgio? Eu, logo no início, no dia 15 de março, eu comecei a manifestar sintomas. Eu tinha examinado 4 pacientes com suspeita, tinha usado uma máscara, mas a máscara não foi suficiente, foi ineficiente, e eu logo comecei com anosmia, perda do olfato, perda do paladar, e virei e falei, é coronavírus, meu amigo, não tem jeito, dor no corpo, poliartralgia, tosse. Já comecei a me tratar. Não vou aqui discutir qual foi o tratamento, porque o pessoal não sair aí que nos assiste, sair querendo fazer. Mas comecei no tratamento básico, padrão para infecção respiratória, né? Comecei fazendo aquele tratamento tudo direitinho, evoluí bem. Só consegui fazer o exame no 15º dia, a PCR-RT, que é a reação de cadeia de polimerase em tempo real, que detecta o material genético do vírus. Já estava negativo, porque normalmente no 12º dia está negativo. Tive que esperar mais 7 dias para fazer a dosagem de imunoglobulinas, a sorologia para dosar anticorpo. E eu aí já estava positivo, com IgG em taxa alta, titulação alta. Quer dizer, já tive, graças a Deus, sobrevivi, estou imune. E sou grupo de risco por ser hipertenso. Ora, veja só, eu fiquei 15 mais 7, 22 dias afastado das minhas atividades, quando eu poderia ter passado no máximo 12 a 14. Ou seja, se isso acontecer com toda a equipe de saúde do Brasil e do Rio de Janeiro, nós não vamos ter gente para atender o número de doentes que está se apresentando aí. Então, testagem ampla, como o Marcos brilhantemente falou, né, da nossa população, equipamento de proteção individual para todos os nossos funcionários de saúde, para que eles não caiam. Na Itália, nós tivemos mais de 100 médicos mortos, 23 enfermeiros diplomados mortos, outra gama de pessoas, né, de fisioterapia, de nutrição, de auxiliares e técnicos de enfermagem que também morreram. Então, nós vemos, uma coisa que pode levar ao colapso do nosso sistema de saúde, até por falta de pessoas para cuidar dos doentes. Então, nós temos que abordar. Uma coisa é você paralisar, com evidência científica, começar a liberar. Foi o que a Coreia do Sul fez, é o que o Japão está fazendo, é o que a Alemanha está fazendo. Eles estão fazendo um misto de isolamento horizontal com vertical, baseado em evidências científicas, fazendo ampla testagem da população, isolando os possíveis contaminantes, isolando os portadores sãos, que chegam a 30%. De cada 100 portadores de coronavírus, 30% são completamente assintomáticos, não desenvolvem sintoma nenhum, ou seja, estão andando por aí, você está abrindo a porta para eles, você teve gripe? Não, então entra. E o cara está transmitindo para todo mundo. Então, nós já chegamos a um ponto que temos que crer, acreditar e tratar como se 100% da população já tivesse possibilidade de estar contaminada. Se todo mundo usar máscara, reduz a carga viral. Funciona como uma vacina natural. Existem comportamentos que são discutidos, por exemplo, né? O pessoal está falando a curva do Brasil realmente não explodiu como se esperava que explodisse. Esperavam que o Brasil, devido às nossas comunidades, pessoal em situação de vulnerabilidade social, que nós fôssemos estar numa situação bem pior do que estão os americanos. O pessoal não esperava que acontecesse no hemisfério norte. Não é? Mas aqui no Brasil não aconteceu. Existem teorias. Por exemplo, o Brasil é um país que é endêmico para tuberculose, assim como a África do Sul. Nem aqui, nem na África do Sul parece que as coisas não evoluíram da forma, né, nos cenários pessimistas. Talvez o BCG tenha um efeito protetivo. Né? O BCG é usado, inclusive, para tratamento de câncer, é usado para estimular o sistema imunológico das pessoas. Mas isso tudo está em discussão. Como drogas estão em discussão? Eu tenho relato de várias pessoas, de vários pacientes, de vários médicos que usaram hidroxicloroquina e tiveram bom resultado. Mas nós não sabemos isso a longo prazo. As pessoas botaram um pânico no uso da hidroxicloroquina, né? Como, por exemplo, efeito colateral, mas engraçado, o pessoal do lúpus usa, da artrite reumatoide usa em dose baixa, em dose não tóxica, com monitorização rigorosa. Agora, é lógico, quando você pega um paciente crítico e submete ele, o médico joga a dose lá no alto. E a margem de jogada com a cloroquina e a hidroxicloroquina para o médico, a diferença da dose terapêutica para a dose tóxica é muito grande, que induz arritmias cardíacas, levando, por exemplo, o estado do Amazonas a suspender o protocolo da cloroquina. Tem muita coisa que vai ser testada, né? Precisa de embasamento científico, precisa de acompanhamento médico rigoroso, precisa de ter termo de consentimento livre e esclarecido,
precisa você comunicar a família, comunicar o paciente dos riscos e benefícios. Agora, nós, no momento, só temos uma coisa que podemos utilizar, é o isolamento. Nesse momento, é a arma que nós temos para nos defender de um cataclisma a nível mundial. Hoje eu vi já uma notícia na Isto É, né, o pessoal falando, olha, o Marcos, né, que é o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, falando, olha, já surgiu um medicamento novo aí que diminui a atividade do vírus em 94%. Eu já ouvi essa pedra antes. Pode ser verdade? Pode, mas in vitro não é in vitro. In vitro é placa de teste, é placa de vidro. In vivo é em alma nobre, é em homem, em ser humano. E é isso aí que nós temos que ver, que nem sempre o que funciona bem no vidro funciona bem no corpo, que é muito complexo. Então, nós temos que observar como é que vai ser. Eu até acho que sei qual é a droga que ele está falando, que ele não quis declarar, que já é amplamente conhecida. Então, amplamente conhecida, Marcão também já conhece aí. Mas o que é? Vamos ver se ela realmente vai abrir protocolo, o Ministério vai usar, mas vamos ver se vai ser efetivo, né? Vereador Marcos Paulo, o senhor pontuou a questão da fragilidade do nosso sistema de saúde. Nós temos aí algumas unidades já chegando a 90% de ocupação de leitos. Os nossos hospitais de campanha ainda não estão prontos. O senhor acredita que a gente já poderia ter um preparo, já estar em melhor estágio diante desses preparativos todos? Bem, toda essa questão, a gente lembra que passou o carnaval, entrou março, e aí a gente começou a ter um caso pipocando aqui, outro caso pipocando ali, aí a gente fala em Rio de Janeiro, a gente fala em Brasil. Só que todo o nosso sistema do município do Rio já era muito caótico, já vinha sofrendo, já vinha sangrando. Então, se a gente for fazer uma analogia, era aquele paciente que já estava em estado grave. Tá? Então, quer dizer, o município do Rio, o Sistema Único de Saúde da Prefeitura do Rio já estava sofrendo, já estava num estágio grave. E quando vem uma pandemia que assola e faz com que os países desenvolvidos, aqueles que têm uma estrutura, aqueles que investem em saúde da população, aqueles que investem em saneamento básico, aqueles que permitem que a população se alimente bem, que a população tenha onde morar. Então, esses países já estão sofrendo o que estão sofrendo. Nós viemos de uma situação muito mais delicada, muito mais delicada. E aí a gente volta para uma questão anterior. Já faltava medicamentos nos hospitais, já faltava leitos, as filas de atendimento, de consulta ambulatorial, as filas de cirurgia, de procedimentos, já eram enormes. Só para se ter uma ideia, de 2017 para cá, a fila do SUS no município do Rio dobrou, ou melhor, mais que 3 vezes aumentou. Então, a gente vê que já era um sistema mal gerido, já era um sistema capenga e que não dava vazão para a população. E aí, o que eu falo, Sérgio? Eu lembro bem, era aquela população que procurava um clínico na clínica da família para tratar uma diabetes, para tratar uma hipertensão, era aquela senhora que descobriu um nódulo na mama e ficava esperando meses até começar o tratamento. Então, a gente vê que já era uma situação caótica. Então, a gente vê que o prefeito nunca se preocupou conforme deveria e nunca geriu conforme deveria o sistema de saúde aqui no nosso município. Então, com tudo isso que vem acontecendo, é o que eu falo, só me deixa mais preocupado, porque já não dava conta quando a situação estava basal. Basal é aquela situação que as pessoas vivem no dia a dia, mas não existe a pandemia. A partir do momento que vem a pandemia, ele começa a ter que tentar trabalhar muito mais do que, por exemplo, os governantes na Itália, nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele não fez antecipadamente o dever de casa dele, que era manter a estrutura de saúde da família funcionante, manter os hospitais do município atendendo, tendo leito para internação, tendo leito de CTI, as cirurgias eletivas acontecendo,
Ou seja, então a gente já vem de uma defasagem, a gente já vem de um sistema único de saúde no município do Rio destruído pela gestão do prefeito Marcelo Crivella, que começou em 1º de janeiro de 2017. E por isso é que nos assombra muito e a gente teme por aqui no município nós termos não só essa situação caótica dos hospitais, essa falta de estrutura de atenção básica, de atenção hospitalar, como também as comunidades. A gente viu que na Rocinha foram notificados 35 casos. E aí os cientistas deixam claro que a subnotificação é algo assustador. Então, quando se fala em 35 casos, a subnotificação pode estar da ordem de 10 a 15 vezes. Ou seja, se a gente fala em 35 casos na Rocinha, a gente pode estar falando aí de 350 a mais casos. Então, a gente vê que como não tem a testagem maciça, e aí a gente não tem como saber se aquele indivíduo está contaminado. Então, se está contaminado, vamos isolá-lo, vamos isolar os seus contactantes para que essa proporção não aumente. Essa proporção se dá em escala industrial, ou seja, é uma escala geométrica. Então, por isso, a gente vê com muita preocupação e a gente espero que eu não esteja me preocupando desnecessariamente. Isso vai demorar alguns meses até a gente poder olhar, ver. Primeiro, a gente vai ter, infelizmente, essa subida de número de óbitos e de contaminados, depois tende a se manter estável e depois reduzir esse número de óbitos. Lá na frente, a gente não tem como precisar se vai ser daqui a 2 meses, daqui a 4 meses. Lá na frente, a gente vai poder sim ter um panorama exato e ver se a gente conseguiu passar por tudo isso de uma forma menos traumática ou já era uma tragédia anunciada, tendo em vista a má gestão do Sistema Único de Saúde do município do Rio desde 2017 até agora. Vereador Marcos Paulo, aproveitando a sua presença, eu gostaria também de pedir alguns conselhos, ainda mais para a rotina em período de isolamento. Todas as famílias brasileiras hoje têm algum tipo de animal de estimação e fala-se muito dessa questão de um possível contágio, né? Existem determinados procedimentos que podem ser realizados por quem tem os animais de estimação dentro de casa? Sérgio, eu tenho meus animais aqui, eu realmente estou evitando de sair e eles também não estão indo à rua, então eu moro num apartamento grande, eu tento jogar um brinquedo e eles correrem, eles darem a volta pela casa, porque tanto nós quanto os animais, nós ficamos estressados, não tem como ser diferente. Nós mudamos radicalmente a nossa vida. Então, é um dia após o outro da gente tentar se reinventar. E aí, no reinventar, é um reinventar nosso, com a nossa família e com os nossos pets. Então, o que eu sugiro às pessoas? Que evitem ir à rua com os seus animais. Agora, eu só tenho o meu animalzinho que só faz as necessidades na rua. Aí não tem jeito. Aí o que a gente sugere? Que vá em momentos do dia que a rua esteja deserta, porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas não estão respeitando muito esse isolamento. Então, tem vezes que a rua está cheia, tem vezes que está vazia. Então, evitar ficar conversando com outro tutor de animal, evitar de puxar assunto, leva o seu animalzinho, ele faz as necessidades dele, você volta, chega em casa, leva ele ou para o chuveiro, ou para o tanque, lava com sabão e água corrente as patinhas dele. O focinho também é importante, porque eles têm o hábito de ficar cheirando o gramado, ficar cheirando a rua. Eu acho que nesse momento, que a gente não sabe até quando a gente vai poder voltar à normalidade, esses cuidados são fundamentais. E aí o que eu falo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, é que é importante nós esclarecermos para a população como um todo que o animal, ele pode carrear o vírus como uma almofada, como uma maçaneta, como uma superfície de madeira, como um mouse, um teclado. Ou seja, se você estiver contaminado, evite
ter contato com o seu animal. Faça igual faz com um adulto. Um fica num canto da casa, num cômodo da casa, e o animal fica do outro, para evitar que esse animalzinho ele possa carrear para pessoas saudáveis esse vírus. E aí eu digo, não é para fazer alarde, é só para nós termos medidas de cuidado para que nós possamos passar por esse momento da forma menos traumática possível e, principalmente, que o nosso animalzinho esteja feliz, esteja saudável e não seja veículo de contaminação para outras pessoas, tanto na comunidade quanto dentro da sua casa. Agora, para a gente finalizar, começando então com o vereador Jorge Manaia, uma mensagem final para quem está nos assistindo, e eu lanço uma pergunta. Em tempos de pandemia, é possível rever valores? A gente sai diferente desse estágio? Doutor Jorge Manaia. Bom, vou só tecer um comentário breve aqui sobre o comentário do Marcos, né? O problema de saúde no Brasil é crítico há muitos anos. Diversos governos passaram e nenhum deles fez diferente. Nós temos uma administração tripartite, federal, estadual, municipal. Alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. Quando o município do Rio de Janeiro tem que fazer as contas e pagar a média e a alta complexidade, como o governo do Rio de Janeiro vem passando, desde épocas passadas até agora, na gestão do atual prefeito, eu não posso dizer que ele é um mau gestor, eu posso dizer que ele está cobrindo o rombo de exercícios anteriores dos exercícios atuais. Então, nós temos que separar, são duas coisas diferentes. Eu tenho 35 anos dentro da área, 30 anos como gestor e sei o que eu estou dizendo para vocês. Realmente é muito difícil. Crivella tem feito o papel dele, aumentou o número de cirurgias, aumentou o número de atendimentos, agora é impossível. Medicina é o seguinte, necessidades infinitas, recursos limitados. Então, não acredito que a gestão dele seja péssima, como também não acredito que a gestão seja péssima em muitos locais do Brasil. Quando você tem que atender 30% da demanda que chega até você de outros municípios, e os outros municípios não pagam a você, não indenizam a você, o munícipe carioca paga o atendimento de Nova Iguaçu, de Caxias, de Nilópolis, de outros municípios da Baixada Fluminense, aí é difícil realmente. Não tem gestor, não tem administrador que consiga resolver isso. Então, realmente, isso aí é uma coisa. E vou lhe dizer uma coisa, se o Crivella não tivesse tido a ideia, em dezembro, quando ele nem se falava em coronavírus, de gastar 860 milhões de reais em equipamentos na China, comprando 860 respiradores, tomógrafos e outras coisas, agora nós não teríamos condição na cidade do Rio de Janeiro de atender os pacientes que estão iniciando com coronavírus. Então, duas coisas totalmente diferentes. Acho, respondendo a tua pergunta agora, Sérgio, tá? Eu acho que nós estamos passando por um momento de reflexão a nível mundial. A vida das pessoas vai mudar. Os hábitos das pessoas vão mudar. Nós estamos desenvolvendo novas táticas de emprego, as pessoas estão aprendendo a se reinventar, as pessoas estão aprendendo a se comunicar, as pessoas estão reaprendendo a conviver em família, o que já há muito tempo não acontecia. Quer dizer, existe muita coisa positiva que vai surgir daí. Hoje, por exemplo, a indústria nacional está se reinventando para produzir reagentes que estavam na China, só a China produzia. A questão da biossegurança é uma questão de segurança nacional. Nós não podemos ter dependência como nós temos de países estrangeiros para máscaras, equipamentos de proteção individual e material médico hospitalar. Isso é segurança nacional. Nós estamos mudando isso. Nós estamos mudando essa visão. Ok, vereador. Então, eu peço então agora que finalize o vereador Marcos Paulo, por favor. Sérgio, a gente sabe que administrar, gerir saúde é algo muito complexo, mas a gente teve fenômenos do prefeito Crivella, como lá o fenômeno da Márcia, o rombo, que virou 2019, 2020 de quase 4 bilhões, e a gente vê que até hoje, por exemplo, nesta semana e final de semana passada, estava saindo licitação da Prefeitura do Rio para consertar pracinha e para asfaltar ruas. E aí eu pergunto, numa situação caótica, de tamanha incerteza, o prefeito vai se preocupar com pavimentação de rua, vai se preocupar com conserto de pracinha, que a gente não sabe nem se as pessoas irão sobreviver para depois poder curtir com as suas famílias a pracinha. Então, a gente vê que falta prioridade
desse prefeito. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. As pessoas estão morrendo, vão morrer mais ainda por falta de estrutura de saúde, e a gente vê que, como é ano eleitoral e ele está preocupado com a reeleição dele, ele gasta 140 milhões aqui com uma coisa, com outra. Agora, a prioridade que todo gestor, que todo prefeito tem que ter é com a saúde da população. Essa saúde é aquela que vai permitir com que lá na frente a economia sobreviva e que a gente possa passar por toda essa situação. Respondendo em especial a sua pergunta, eu espero que com tudo isso que nós estamos vivendo, que as pessoas agora têm tempo de refletir, têm tempo de desligar o piloto automático, poder curtir e poder viver o ritmo natural da vida, que as pessoas se analisem e possam realmente ver o futuro. Muitas, infelizmente, já perderam esse futuro e perderão nas próximas semanas, mas que possam, né, ver a vida de outra forma, de uma forma mais humana e mais importante. Ok, muito obrigado, então, pelas informações. Acho que o nosso tempo estourou. Verdade. Muito obrigado pelas informações. Rápido, é gostoso, né? Justamente. Muito obrigado pelas informações do senhor, doutor Jorge Manaia, doutor Marcos Paulo, e até um próximo encontro.